E aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, porque eu já estou aqui pronto para mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre português. Peguem o livro de vocês, módulo 2, que nós vamos estar falando sobre conteúdo novo hoje. A nossa última atividade de português foi a interpretação de texto, que a gente discutiu, inclusive também numa videochamada, sobre o texto que o livro propôs para a gente discutir. Lembra do texto? O Velho, Menino e o Burro? Foi um texto magnífico. Eu já conhecia aquele texto e eu adorei repetir a leitura dele e a reflexão. É incrível como assim, cada texto que a gente lê ou livro, mesmo que nós façamos várias leituras daquele texto ou livro, a cada leitura, esta que a gente faz, a gente aprende coisas diferentes, a gente reflete sobre pontos diferentes. E isso é muito importante. Bom, guarda um pouco essa informação de lado. Eu espero que vocês realmente tenham assistido a videoaula e também tenham discutido e refletido com alguém os ensinamentos que aquele texto nos trouxe. Mas eu vou pedir a vocês agora que peguem o livro do módulo 2 de vocês e já coloquem na página 59 que nós vamos falar sobre variações linguísticas. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto em algum momento? Esse assunto é um pouco novo, tá? Variação linguística, mas não se assustem porque ele não é difícil. Ele é um assunto até gostoso de estar falando sobre isso. Vamos começar falando sobre os aspectos do tema, tá bom? A gente sabe que no Brasil nós temos um país riquíssimo em cultura. Bom, o nosso país ele tem diferentes costumes de acordo com que cada estado vai mudando. Isso porque o nosso país ele foi um país que surgiu a partir de uma colonização. Ou seja, nós recebemos pessoas de todos os lugares que essas pessoas construíram a população brasileira. A gente aprendeu isso na história e na geografia. Vimos que o nosso povo ele é composto tanto por negros, como também indígenas, como pessoas portugueses, como os asiáticos. Nós temos um pouco de cada um desse povo. Quando eu digo que nós temos um pouco de cada um desse povo, eu digo que nós temos um pouco de cada uma dessas pessoas. Tanto nos nossos costumes, como também na nossa própria construção fisiológica. Você pode perceber que sou um pouco mais branquinho, né? Uma mistura, então, de alguém que é mais português ou mais asiático. Isso também não me deixa uma pessoa puramente desta etnia. Por quê? Porque eles têm uma cor bem mais clara do que a nossa. Eu sou um pouco mais moreninho, o que me dá a entender que eu tenho uma mistura, né, de raças, ou mais para o lado africano, ou mais para o lado indígena. E isso aí é algo que não dá para discutir. O que nós colocamos na mesa é que nós, brasileiros, somos a mistura de todos esses costumes e povos. E isso nos dá um privilégio muito grande. Quando a gente fala dessa mistura, a gente fala principalmente também de cultura. Exatamente. O que é a cultura? A cultura são os costumes dos povos. Você percebe que nos estados do Brasil, de acordo com a localização geográfica de cada um desses estados, a gente tem diferentes formas de comportamento dessas pessoas. Desde a forma de se vestir, como a forma de falar, como a forma de se divertir, como a forma de pensar, de estudar, né? Então, assim, nós temos essa variedade. Aí a gente já tem o primeiro ponto, variedade. Mas e quando eu falo de variedade linguística, do que então que eu estou falando? Variedade linguística é a forma como as pessoas falam, né, expressando um interesse em a mesma coisa, só que de modo diferente, em diferentes regiões, dependendo de onde elas estejam. No caso, está relacionado ao Brasil. Nós vamos ver que as palavras elas modificam bastante de acordo com a região de onde essas pessoas estão localizadas. No Nordeste, a gente costuma falar de uma forma, quando você vai já para o Sul é diferente, ou quando você vai para o Centro-Oeste já é um pouco mais diferente, né? E aí você vai observando aos poucos o quanto de variedade que nós temos no nosso país de costumes, principalmente relacionado
aos costumes do falar da nossa língua, do português. O livro nos traz aí, então, na página 59, um pequeno trecho do texto que a gente leu na aula passada, em que ele traz algumas expressões que são faladas de forma diferente em alguns estados. Vamos dar uma olhada? Peguem o livro na página 59, nós vamos ter aí um balãozinho na cor mais ou menos roxa para um azul. E aí vamos ler junto para a gente refletir sobre as palavras que estão em negrito, tá certo? Vamos lá. Assunte isso, meu compadre. Não é um despropósito um burro fornido desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre, cada coisa, viu? Bom, essa é uma passagem do texto que nós lemos na aula passada, O Velho, o Menino e o Burro. Nós temos aí 3 palavras que estão em destaque. Vocês saberiam dizer o significado dessas palavras dentro desse contexto? Isso mesmo. A palavra assunte, por exemplo, ela está sendo expressada aí como algo que diz assim: assunte isso, meu compadre. Preste atenção nisso, meu compadre. Olhe isso, meu compadre. Né? Então, a palavra assunte está sendo referindo-se a essa questão de preste atenção. Olhe isso. Repare isso. Né? Você já viu isso? Exatamente. Então, ele está chamando a atenção. Assunte isso, meu compadre. Já no outro, nessa questão de ele dizer que é um despropósito, ele está dizendo que é um absurdo. É um absurdo. Quando ele diz que é fornido, ele diz que é forte. É um burro forte. Vamos agora substituir essas expressões em negritos sem escrever nada, por esses significados que eu falei para ver como é que fica. Preste atenção nisso, meu compadre. Não é um absurdo um burro forte desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho? Olha aí. Para nós, ficou bem mais fácil a compreensão. Isso não quer dizer que a forma que está feito ou escrito está errada. Quer dizer que nós temos um costume de linguagem diferente desse que o livro nos apresentou. O que é bacana é que nós, em algum momento, tenhamos a oportunidade de conhecer diversas formas e variedades de linguísticas. E isso nos deixa alguém grandioso. Por quê? É grande e sábio aquela pessoa que conhece de todos os costumes e variações culturais. Aquela pessoa, por exemplo, que só conhece um tipo de cultura, que só conhece um tipo de variação linguística e que ela não consegue se adaptar a outras, ela é uma pessoa pequena, ela não é uma pessoa sábia e nem é uma pessoa grande. Mas ela pode ficar grande se ela quiser, é só ela estudar um pouco. Vamos agora aí que no mesmo livro nós vamos ter exatamente as 3 expressões, né? E ele sugere que a gente ligue essas expressões que estão aí escritas de um modo mais característico regional, ou seja, em uma variação linguística de acordo com essa região que foi escrita, mas ao lado nós temos 3 significados dentro da nossa compreensão. Liguem aí agora esses 3 quadrinhos verdes de acordo com o sentido de cada uma dessas expressões que vocês estão imaginando. Deem pausa no vídeo e liguem. Pronto, ligaram, gente? Ó, vocês vão perceber que não é difícil. A questão é que a gente precisa conhecer as mais diversas formas de variedade da língua. E eu convido a vocês a estar sempre lendo e buscando textos que tenham diferentes formas de escrita e de expressão das palavras. Desta forma, a gente vai estar compreendendo exatamente como é que funciona essa variação linguística regional. Então vamos lá. O que é a variação linguística geográfica? A variação linguística geográfica nada mais é do que as diferentes formas de falar das pessoas que muda de acordo com a localização geográfica que elas estão num determinado país.
Nós temos, por exemplo, muitas palavras e formas de falar aqui no Nordeste que em outro estado é um pouco mais diferente. Vocês devem ter percebido, por exemplo, que eu falo um pouco diferente. Muitas pessoas até que não me conhecem chegam a me perguntar se eu não sou do estado do Ceará, se eu nasci em outro estado, porque eu puxo o S. Por exemplo, quando eu falo estado, expressão, sexta, três, isso foi um hábito que eu adquiri não sei como, não é algo programado. Aconteceu. E hoje eu falo desta forma. Se eu tentar falar de outra forma, vai ficar muito forçado. Então eu prefiro ficar desse jeito que para mim é natural. Bom, mas para algumas pessoas é bem estranho. E elas até me questionam. Mas assim, é muito tranquilo para mim. Porém, eu entendo que é um tanto diferente do que as pessoas têm costume de estar ouvindo. Mas isso é muito tranquilo, é muito uma questão de adaptação. Estou colocando isso para vocês entenderem o que é essa diferença, o que é essa mudança no falar das pessoas. Entenderam até agora? Vamos para a página 60, que aí a gente tem um mapa onde ele está dando 3 exemplos de coisas e insetos e coisas que em dados estados eles estão sendo colocados com alguns nomes, em outros a gente conhece por outros nomes. Nós vamos ter aí a muriçoca. Aqui no Ceará é muito comum falar muriçoca, né? Aqui no Nordeste a gente fala mesmo muriçoca. Mas ela é conhecida também como pernilongo, é conhecido também como mosquito, né? É conhecido também como carapaná. Então, assim, nós vamos ter diversos nomes para a muriçoca. Ele também nos traz o exemplo dos bombons, que num dado estado é realmente chamado de bombom. A gente chama de bala, não é? Aqui para nós é bala. Tem gente que chama de caramelo, tem gente que chama de vários outros nomes. Olha aí o pão. Quem não conhece o tão famoso pão carioquinha, né? Mas tem quem chame de pão francês, tem quem chame de pão de sal, né? Tem quem chame de pão massa grossa. Essas variedades a gente não consegue explicar. Simplesmente elas apareceram e a gente deve respeitar essas diversas formas de expressão. Nenhuma delas está errada. Todas estão certas. O que é errado é a gente tentar discutir a mudança de cultura, porque toda cultura é válida, toda cultura é importante. Vamos agora, gente, para algumas expressões que são faladas em diferentes formas nos estados, que a gente vai estar observando aí o quanto muda essa questão da expressão na hora de falar. Ó, vocês estão vendo aí na página 61, isso mesmo, coloquem na página 61, sobre a questão de não sei. Por um período de tempo não muito passado, isso é recente, um vídeo estourou nas redes sociais em que esse vídeo mostrava uma moça em que ela falava sobre a questão do não, né? O vídeo fazia, claro, uma piada, né? Mas não era uma piada de mau gosto, era uma piada mesmo para tentar deixar mais suave, né? O que estava ali acontecendo. Foi uma brincadeira mesmo entre amigos e ficou bem engraçado e isso repercutiu por muito tempo. E aí, eu vou até mostrar para vocês depois que vídeo é esse. Em que um cara pergunta para ela o seguinte, ele diz assim, é verdade que no Maranhão vocês falam um não diferente? E aí ela responde, né? E o não de fato era diferente, mas para ela não era diferente, para ela é normal, porque faz parte da cultura deles falar o não desta forma. Claro que foi um pouco exagerado para poder causar ironia, mas isso nos traz a reflexão de que o que importa, como eu já falei e repito, não é a questão de definir quem está certo ou quem está errado.
Não é discutir quem está falando certo ou quem está falando errado. É respeitar as diferentes formas de expressão de linguagem. Nós vamos ter, por exemplo, aí o livro nos traz algumas discussões que eu já falei aqui durante esta aula. Por exemplo, o livro traz sobre a pronúncia que existe no Sul, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio de Janeiro, ele fala que eles puxam o R de uma forma diferente, né? No Rio de Janeiro, realmente, o barco, por exemplo, se a gente for falar barco, no Rio de Janeiro eles falam barco normal, barco. Já em São Paulo, eles arrastam mais o som do R, barco, 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 né? Isso em São Paulo. Então, assim, a gente vai perceber que, de acordo com cada regionalização, cada localização geográfica, a pronúncia ela é modificada. E não é uma questão de ser certo ou errado, como eu já falei. É uma questão de respeitar as diferentes formas e variações de linguagem e de cultura. Isso é tão legal, né, gente? Ó, nós vamos estar denominando essas variações e essas diferentes formas de expressão e de falar de sotaque. A gente chama de sotaque. Alguém já ouviu falar? Ah, fulano tem um sotaque do Nordeste. Ou então, ah, fulano tem um sotaque do Carioca. Não, ele tem um sotaque do paulistano. Então, a gente chama de sotaque essa diferente forma de usar os sons das palavras. As diferentes formas sobre como as pessoas estão pronunciando os sons das palavras. Gente, neste momento, eu vou deixar vocês fazendo aí a atividade da página 62 até a página 64, tá? E aí, vou sugerir depois um texto para vocês estarem lendo lá no grupo da escola, no grupo da turma, e esse texto vai estar expressando algumas variações linguísticas que nós teremos para observar. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, a gente se vê logo, logo, tá? Ou numa videoconferência, ou mesmo numa videoaula aqui no canal do YouTube. Gente, tchau, tchau, boa tarde, fiquem com Deus, um abraço.